Amém, irmãos. Marcondes quer levar o arra. Pode levar, Marcondes. Só traz domingo que vem de novo. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom demais estarmos de volta, né? Ninguém pulou o carnaval, pulou? Eu pulei. Eu pulei o carnaval, gente. Pulei ele, exatamente, entendeu? Deixei ele para lá e fui fazer um monte de coisa, estudar, tirar um tempo bom com Vanessa, para a gente sossegar um pouquinho, né, Vanessa? Descansar um pouco, estudar. Foi muito bom, foram dias de descanso. Mas, porém, todavia, senti muita falta de vocês, sabe? Aí, nessa hora, dá vontade da gente fazer um retiro, né, de carnaval, né? Eita glória! Eu quero ver se vocês vão falar eita glória quando ver o preço do retiro de carnaval. Eu estive essa semana com o pastor, né? Semana passada, antes do carnaval. E eu perguntei a ele, pastor, vocês não fazem retiro? Ele, não, meu irmão, é muito caro. E é uma igreja grande aqui na cidade, tá? E eles também não fazem porque é bastante caro. Essa é a nossa dificuldade, irmão, de fazer um retiro, porque no carnaval tudo triplica, tudo, né, vai lá nas alturas, é estratosférico de valores. Então, a gente prefere não fazer. Porém, todavia, eu vos digo que nós precisamos de um retiro. Quem sabe esse ano sai um retiro para nós. Amém? Não só de casais, mas para todo mundo, né? Por favor, né, Gabi? Por favor, pô, só casais, né? Mas quem sabe, Gabi, é um retiro de casais e até lá o Senhor, né, te agracia. Então, tem que ter fé. Querido, hoje eu queria conversar com você. A gente vai compartilhar aqui a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia ou mesmo lesse conosco aqui na projeção, ou no celular, no tablet. Hoje quase ninguém traz Bíblia de papel. Parabéns, Júlia. Uma bela Bíblia, uma Shed. Isso é uma Bíblia muito boa. Né, Alessandra? Ó, tem mais uma Bíblia lá atrás. Tem mais Bíblia aí, gente? Ó, a Alessandra aqui. Levanta aí, Alessandra. Faz assim, ó. Aleluia. Não, os mais antigos, mas eu estou vendo umas novos também aí, ó. Né, as meninas novinhas ali com Bíblia na mão. Isso aí, Rayane. Isso aí. Os antigos trazem Bíblia, né, Rayane? As novinhas também trazem, né? Glória a Jesus. Bom, João, capítulo 1, versículo 17, fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós te pedimos por esse momento, por essa hora, pedimos que o Senhor traga luz para nós, que o Senhor nos esclareça toda a verdade. Para nós que estamos aqui nesse lugar e para os irmãos que estão nos ouvindo também pela internet, que todos nós sejamos tocados por uma atmosfera de revelação, Pai. E nós oramos e pedimos, abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra nessa noite e sermos edificados, crescermos, Pai. Essa é a Tua vontade e abrimos o nosso coração para isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amados, aqui a palavra está trazendo uma distinção fundamental para a nossa fé. E João, ele, logo no início do seu evangelho, ele faz essa declaração, porque a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente vai fazer hoje uma distinção entre graça e verdade. E saber como elas têm atuado na nossa vida para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como discípulos de Jesus. Isso é importante. É importante você conhecer a graça além de uma definição que diz que a graça é o quê? O que é graça, gente? Um favor imerecido, um favor que você não mereceu, que você não fez nada para ter, mas simplesmente você foi agraciado, Deus te deu de graça. Isso é a graça do Senhor, porém ela é muito mais profunda do que apenas essa definição, e a gente vai ver por algumas passagens aqui o que a Bíblia diz a respeito de graça. Nós vamos também ver o que a Bíblia diz a respeito de verdade, porque talvez para você a verdade seja apenas o oposto da mentira,
Mas não, a verdade é algo muito mais profundo do que simplesmente uma oposição à mentira. E a gente vai ver isso essa noite. Eu queria dar essa definição de graça para você. Segundo a palavra de Deus, a graça é um dom sobrenatural. É unicamente por meio dela e mediante a fé que nós obtemos a salvação. Então, é unicamente por intermédio da graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? A graça, ela é também um presente gratuito de Deus ao homem. Não só o homem, mas a mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. Entendam bem, meninas, para que vocês não se sintam excluídas da graça de Deus. Pelo contrário, todos somos incluídos nessa graça do nosso Senhor. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E separados de Deus, não buscávamos a Ele, de forma alguma. Mas Ele, pela graça, nos alcançou. Por iniciativa própria, Deus decidiu se revelar aos homens. E revelação é uma coisa muito interessante. Deus, Ele se revela para nós de forma natural, para o ser humano, para a humanidade, desde o princípio, através de tudo que Ele criou, de toda a sua criação. Cada coisa que você consegue ver hoje, o sol, a lua, as estrelas, tudo revela a glória do nosso Senhor. Então, Ele se revelou ao homem. Romanos vai dizer, Paulo falando aos romanos, que o homem é indesculpável quando ele decide adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador, porque Deus se revela por meio das coisas que Ele criou, das coisas que Ele formou. Amém? Mas a graça de Deus, ela vai muito mais além disso, ela vai também dentro de uma revelação muito mais especial para você que está aqui hoje nesse lugar, que está me ouvindo. Porque a graça, ela traz um conhecimento mais profundo de quem Deus é e do plano e do propósito dele para a sua vida, da vontade dele para você. Qual é o plano de Deus para nós? Por que nós fomos criados? Essa é uma pergunta que o ser humano faz. Por que nós fomos criados? Por que nós estamos aqui? Deus tem as respostas. A palavra do Senhor tem essa resposta para nós. E para cada ser humano que perguntar e que desejar saber o propósito e o motivo da sua existência, Deus, Ele já revelou, Ele já mostrou para nós. Então, isso foi por meio da graça. Deus se revelou por meio da graça, por uma iniciativa dEle, não por vontade do homem, mas unicamente por sua vontade. Através da graça de Deus, Ele confere ao homem uma participação na vida eterna, fazendo do homem o seu filho. Foi o que nós cantamos aqui, através dessa canção que a Vanessa escolheu. Eu não sei se ela leu o meu esboço aqui, para escolher essa canção. Mas Deus confere ao homem, através da graça, o direito de participar da sua família. Ele nos torna filhos por meio da graça. Quando a amizade com Deus foi rompida pelo pecado, a recuperação desse relacionamento só se tornou possível por meio de um arrependimento genuíno do homem, que encontrou esse lugar de arrependimento também por causa da graça de Deus. Então, todo homem perdido, distante do Senhor, ele precisa entender que ele já nasceu pecador, separado de Deus, distante do Senhor, e que ele precisa voltar. Ele precisa se arrepender. O que é arrependimento? Vocês já estão cansados de me ouvir, mas vão ouvir de novo. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. É quando a nossa mente é transformada, quando o nosso entendimento é alcançado pela graça de Deus, e nós olhamos e falamos assim, meu Deus, porque eu estava tão distante do Senhor. Agora eu quero me arrepender e quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar para os seus braços.
Isso é por intermédio da graça de Deus. Porque nenhum homem, nenhum ser humano decide se arrepender. Hoje eu vou me arrepender. E vou mudar a minha vida, eu vou me entregar a Jesus. Não, não é assim que funciona, irmãos. Nós primeiro temos um encontro com essa graça de Deus, que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento. E aí sim a gente fala, como eu preciso me arrepender. Como eu preciso mudar o meu caminho. Como eu preciso deixar o pecado. E olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Mas isso é por meio da graça de Deus. E a gente vai ver isso, ninguém é salvo sem receber a graça de Deus, irmãos. Se não for pela graça, nós não seremos salvos. A salvação é pela graça, isso significa que ela é gratuita e jamais poderíamos alcançá-la pelos nossos esforços e pelos nossos méritos. Paulo escreve aos Efésios essa nossa condição e a intervenção de Deus na nossa vida. Vamos ler comigo? Coloca aí, Tainá, para nós, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, se você que está com a Bíblia de papel quiser abrir. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e gracioso, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? A gente pode repetir esse versículo tão lindo? Vamos lá junto? Pois vocês são salvos... Tá, vamos lá, perdão. Está diferente aqui, desculpa. Agora que eu notei. Então vamos lá. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. A nossa salvação, ela vem pela graça do Senhor. Não há nada que você possa fazer para dizer assim, eu conquistei a minha salvação. Não dá. É pela graça do Senhor. Então não busque méritos nisso. Não tente encontrar uma razão para que você possa ir à eternidade com Deus. Não tente encontrar uma razão para que naquele dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você diga assim, eu fui bom, eu fiz muita bondade, fiz muita coisa boa e por isso eu estou salvo e Jesus veio me buscar. Não, não tem nada a ver com a sua bondade. Na verdade, um dia um jovem chega perto de Jesus e fala, bom mestre. E Jesus, apenas para provocá-lo, apesar de Jesus ser bom, Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu. Jesus estava dizendo para ele que não havia bondade humana capaz de se comparar ao Pai, bondade humana capaz de gerar salvação. Não há. Então, por mais bom que o ser humano possa ser, por mais caridade que ele possa fazer, querido, se não for tudo movido por um amor que parte de Deus e é colocado, implantado dentro desse homem, e o homem faz tudo por causa de Deus, não vale de nada. Paulo fala que a gente pode pegar o nosso corpo e dar a ser queimado, pode pegar toda a nossa riqueza e distribuir para os pobres, se não tiver amor, de nada adianta. E quando Paulo fala isso, ele está falando de um amor muito mais profundo do que o sentimento que a gente pode ter.
Paulo não está falando daquela hora que você passa na rua e você vê uma pessoa desprovida de questões financeiras e que não pode comer naquela hora e você se compadece e decide pagar um almoço para aquela pessoa. Paulo não está falando desse amor, não é isso. Isso é piedade, mas não é a ágape. Ágape é outra coisa. O ágape, ele te leva ao ponto de você decidir dar a vida por aquela pessoa, não apenas um prato de comida. Essa é a decisão correta. É disso que Jesus estava falando, é disso que Paulo estava falando, e nós só alcançamos esse coração mediante a graça de Deus em nós. Nós precisamos da graça. A Bíblia diz que tudo é graça. Em tudo nós vamos encontrar graça. Tem uma canção que até fala assim, né? Em tudo existe graça, cantemos sim. Não é isso? Eu errei o tom aqui um pouquinho, mas... É isso aí, é essa mesmo. Em tudo existe graça, essa canção está certa. Na verdade, a graça de Deus, ela se manifesta de Gênesis a Apocalipse. Vocês vão entender isso. A gente vai falar sobre velha e nova aliança rapidamente, claro, mas... Parece que na velha aliança não há graça, mas isso não é verdade. Na velha aliança há graça. No Velho Testamento também há graça de Deus manifestada ali. Eu te provo isso só dando um exemplo de Gênesis para você. Quando o homem pecou, ele olhou para si mesmo e viu que estava o quê? Nu. E ele faz o quê quando ele ouve que Deus estava chegando no jardim? Se esconde. Mas aí ele vai se esconder e faz o que no meio daquele momento? Pega o quê? Folhas de figueira, se eu não me engano, e começa a cobrir o próprio corpo. E aí Deus pergunta, vem cá, Adão, o que você está fazendo? Agora eu estou parafraseando. Ele fala, não, Senhor, eu estou me escondendo, porque eu ouvi que o Senhor chegou e eu vi que eu estava nu, e eu fui me esconder. Aí Deus fala para ele, mas quem falou para você, Adão, que você estava nu? Eu não te fiz com essa consciência, Adão. E ele fala... E aí Deus pergunta, você comeu, Adão? Da árvore que eu falei que era para você não comer? E daí você já sabe, né? O homem covardemente responsabiliza a mulher responsabiliza a serpente, e no final Deus pega todo mundo. Mas não é disso que eu quero falar. Não bagunça, Vanessa. Não faz auê, por favor. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do que Deus fez para cobrir a nudez do homem. Você sabe o que Deus fez? O que ele fez? Ele cobriu o ser humano com pele de quê? De animais. Animais. Então ele precisou sacrificar. Eu acredito que era um cordeiro. 1 ou 2, talvez. Ou 3, não sei. Mas vamos falar que era um cordeiro. E Deus pegou a pele daquele cordeiro e cobriu o pecado do homem. Graça. Ali Deus estava dando um sinal. Deus estava fazendo uma sombra do que Ele ia fazer na cruz com Jesus. Amém? Percebam a graça no Velho Testamento, na Nova Aliança. A graça de Deus. Então você já sabe o que é graça, amada. Agora, o que é a verdade? João falou que a graça e a verdade foram dadas por intermédio de Jesus. A lei foi por Moisés, mas a graça e a verdade foi por intermédio de Jesus. E a gente vai ver essa definição de verdade também. Se a graça é o meio pelo qual nós somos salvos, o que é a verdade? Muitos dizem que verdade é apenas uma oposição à mentira. Todavia, para nós, a verdade é a própria palavra de Cristo que nos liberta. Amém? Como nosso Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos... Isso está lá em João o quê? 8:32. Apareceu a cola ali, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que Jesus estava falando de si mesmo. Jesus estava falando da palavra, que é capaz de trazer libertação para nós. Percebam que nós falamos de graça, mas agora nós estamos falando de verdade. Ok?
Percebam isso. Então, mais do que um conceito, a verdade, ela é uma pessoa. Ela aponta para uma pessoa. Para Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando o seguinte, olha, para vir ao Pai, para conhecer o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou você, você precisa passar pela verdade. Amém? Então, conhecer a verdade nos liberta. E Jesus fala, eu sou o caminho, e eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele fala, vem, porque ele estava também apontando para si mesmo. Amém? Então, a verdade é um caminho a ser seguido. E aí eu pergunto a você, você tem seguido a verdade? Você tem andado de acordo com a verdade? Você que foi alcançado pela graça de Deus, você tem seguido a verdade, a palavra do Senhor, implantada em você? O próprio Cristo? Você tem seguido a Ele? Você tem feito aquilo que Ele te manda fazer na verdade, que é a sua palavra? E aí você só responda para você mesmo. Amém? João, no seu evangelho, escreve assim, no princípio, ele era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Bom, eu estou parafraseando João capítulo 1. Na verdade, eu estou colocando a palavra em grego, mas você vai ler, no princípio era o verbo, aí na sua Bíblia. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que João estava falando para nós? Que Jesus era o Logos, a palavra encarnada, que nos ensinou, nos instruiu acerca de como caminhar na fé. Então, o Logos, a palavra, a verdade, ela veio, encarnou em forma humana. Amém? Presta atenção, amados. O Logos, a palavra, a verdade, veio e encarnou em forma humana, com um propósito bem claro, de trazer para você, de revelar para você, que o homem, ele pode viver a palavra do Senhor. Amém? Foi esse o propósito de Jesus. A gente vai entender um pouquinho mais. Paulo falando à igreja, aos Gálatas, né? Ele disse, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, se você quiser colocar, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ora, Cristo também estabeleceu uma lei? O que você acha? A palavra que nós lemos no início foi o quê? A lei veio por intermédio de quem? Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de quem? Jesus. Então, lendo esse texto de forma isolada e vazia, parece que Cristo não tem lei. Mas aqui, o que Paulo está falando aos Gálatas, que parece que Cristo tem uma lei. Ele fala, ora, Cristo também estabeleceu uma lei. Ele está falando isso para nós, não é isso que nós lemos ali? Que se a gente fizer o quê? Se nós levarmos os fardos uns dos outros, se nós amarmos uns aos outros, se nós fizermos aquilo que Jesus fez, se nós amarmos com amor ágape, sacrificial, nós vamos estar cumprindo a lei de quem? De Cristo. Então, Cristo fez uma lei. Ele aboliu a lei de Moisés. Aguenta aí, segura aí. Agora eu quero ler com você também. A gente está lendo bastante porque é importante. João 13, do versículo 34 ao 35. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós
ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus está falando de amor, amém? Mas ele começa dizendo o seguinte: um novo mandamento vos dou. Ora, bom, amados, Jesus, o Logos, ele tinha autoridade para legislar. Ponto. Agora, que novo mandamento é esse que ele está falando, se a própria lei falava de amor? Como é que pode? Jesus, ele fala, novo mandamento vos dou. Ele tinha autoridade para isso, ele era o Logos, ele era a própria palavra encarnada, ele era o Filho de Deus, então ele podia sim vir e trazer, estabelecer uma nova lei. E é isso que parece que ele está fazendo, ele está falando assim, olha, novo mandamento vos dou, se é novo, mas a gente já conhece a lei dizendo, ama a Deus, não é isso? De todo o seu coração, então o amor já está ali na lei. Como? De que Jesus está falando? Nós vamos entender, amados, que Jesus, ele vem trazer uma interpretação à lei. Amém? E quando ele fala desse amor aqui, ele mostra um modelo. Ele fala, como eu vos amei. Então, Jesus, ele não estava mais falando apenas da forma fria da lei. Ama a Deus e ama o seu próximo. A gente sabe que o judeu tinha sérios problemas com o próximo. Eles tinham dificuldade de discernir quem era o próximo. Jesus precisou trazer uma parábola do bom samaritano para falar para eles como que era o entendimento correto de que era um próximo. Eles eram preconceituosos. Mas na frieza da lei, ame o teu próximo. Então, quem é meu próximo? Aí havia muita interpretação dos judeus ali. Cada rabino trazia a sua própria interpretação. E cada grupo, cada seita entre os judeus, eles iam vivendo essa verdade da maneira como eles entendiam. Mas Jesus, ele veio trazer um modelo do que realmente a lei estava querendo dizer. Jesus, ele fala, como eu vos amei. E aí eu pergunto a você, como Jesus nos amou? Com que forma de amor Jesus amou você? Ágape, sacrificial. Ele se sacrificou na cruz, ele morreu na cruz por você. E ele está falando, é assim que vocês têm que amar. Por isso é novo. Porque traz um novo modelo. Traz uma interpretação. Ou melhor, traz o sentido real da própria lei. Amém? Então, querido, a gente vai entender que a marca da nossa fé não é um rito. Não é seguir rituais, uma lista de mandamentos, mas um amor que precisa ser visível, notado, perceptível entre nós, a igreja, os irmãos. Em outro lugar, em Mateus, Jesus fala assim, olha, eu resumo a lei e os profetas em 2 mandamentos. Eu estou parafraseando aqui também. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, se vocês cumprirem corretamente isso que está escrito aqui, vocês estão cumprindo a lei de Deus completa e plena. Porque a maneira como ele ensina que nós devemos amar, a maneira como ele mostra para nós que é a forma desse amor, que é um amor sacrificial, que é um amor que decide dar a vida, que é um amor que não olha para si mesmo. Aí, meu amado, esse é o amor verdadeiro. Esse amor cumpre toda a lei e os profetas. Agora, o amor egoísta, o que é o amor egoísta? É quando você se ama mais do que a Deus e do que o seu irmão.
Sabe? Sabe aquela hora que você decide fazer mais a sua vontade? Maridos e esposas aqui sabem muito bem o que eu estou falando. É uma hora muito difícil, não é verdade? A hora de você largar seus direitos, os seus pensamentos, as suas ideias, a tua visão, a maneira como você vê, e você entrar naquilo que Jesus falou para você viver. Simples assim. Eu vou dar a minha vida. Eu vou perder a minha razão, eu vou abrir mão da minha vontade, e eu vou fazer como Jesus. Eu vou me sacrificar em favor da minha esposa, em favor do meu marido, em favor do meu irmão, em favor do meu vizinho, em favor do meu inimigo, em favor do rapaz do trânsito que fecha a gente quando a gente está. Oh, meu Deus, obrigado, Vanessa, por me lembrar desse irmão também. Então, amado, esse amor, ele precisa estar visível, perceptível entre nós. Isso é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você está notando que a graça vem, ela abre os seus olhos, mas a verdade mostra para você o caminho que você deve andar. Amém? Você está entendendo mesmo, de verdade? Eu posso continuar? Bom, então já falei para você que Jesus, como Logos, como palavra encarnada, ele tinha sim autoridade para legislar, estabelecer uma nova aliança, que foi o que ele fez. Uma nova lei. Mas não uma lei escrita em pedras, mas escrita nos nossos corações. Abre para nós aí, Tainá, Jeremias 31, 33. Tainá, na verdade, coloca para nós aí, eu não coloquei aqui, o versículo... coloca o 31. 31. Isso. Então, chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Passa para a gente, Tainá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jesus está falando desses dias. O Pai, vou falar Jesus porque o Cristo estava no Pai, mas para você entender melhor, o Pai estava falando sobre esses dias, que Ele escreveria nos nossos corações a sua lei. Você sabe que a lei ela foi dada por Moisés em tábuas de pedra, não sabe? Moisés sobe, passa 40 dias e desce com as tabuinhas de pedra, escrita ali os mandamentos. Aquilo foi aspergido com sangue de animais. Mas a nova aliança que Cristo fez comigo e com você, o sangue que aspergiu essa nova aliança foi o sangue de Jesus. O sangue de Cristo. E ela não foi uma aliança escrita em pedras, nem mesmo no papel. Ela foi escrita no nosso coração e aspergido pelo sangue de Jesus. Amém? Então, amado, você tem uma lei dentro do seu coração, mas não uma lei autoritária, mas uma lei de graça, uma lei que está dentro de você. E não é uma lei que vai forçar você a nada, mas é uma lei que te leva naturalmente a viver a vontade do Pai. Amém? Até aqui? Jesus não veio abolir a lei de Moisés, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês lá em cima. Então, as duas estão respondidas. Ele fez uma lei, sim. Uma nova aliança. O que é isso?
Uma lei. Uma aliança, ela constitui-se em uma lei. Então, Jesus tem uma lei para você. Amém? E respondendo a pergunta, ele aboliu a lei de Moisés? Não. Ele não aboliu a lei de Moisés, ele veio cumpri-la. Está escrito, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas vim cumpri-los. Então, Jesus, ele cumpre uma lei em forma de exigências que nós não conseguiríamos cumprir, ser humano nenhum conseguiu cumprir, mas Jesus conseguiu cumprir. Agora você vai entender, e você está entendendo por que Jesus precisava vir em carne. Porque só um homem, amado, sem pecado, poderia cumprir a lei. Agora, um homem contaminado pelo pecado, ele não consegue cumprir a lei e fazer nada. E aí ele precisa da graça. Mas para que a graça fosse liberada sobre todos os homens, Jesus precisava morrer naquela cruz por você, pelos seus pecados. Jesus, homem, morto na cruz por você, para que os seus pecados fossem perdoados. Preste atenção nisso. Amém? Foi o que ele fez. Jesus, no Sermão do Monte, ele veio trazer uma interpretação correta da lei de Moisés. Ele não veio aboli-la. Trazer sentido e vida para a lei. E, posteriormente, os apóstolos também deram continuidade a esse feito. Eu queria que você entendesse isso prestasse muita atenção para você entender esse livro que está na sua mão de forma papel, ou virtual, ou esse que você está lendo. Você precisa entender isso. E o que Jesus fez? Mateus 5, 6 e 7. Se você abrir lá Mateus 5, 6 e 7, a gente tem um título chamado Sermão do Monte. Mas, na verdade, aquilo dali é uma didaquê. O que é uma didaquê, Felipe? É um ensino. A palavra didaquê, ela quer dizer ensino. Então, os ensinos de Jesus estão em Mateus 5, 6 e 7. Quer saber o que Jesus fala para você determinadas coisas com relação à sua vida cotidiana? Mateus 5, 6 e 7. Está em dúvida? Deixa de ser preguiçoso, vai lá e consulta Mateus 5, 6 e 7. Faz o seguinte, irmão, lê toda semana Mateus 5, 6 e 7. Você achou muito? Você não sabe de nada. Mateus 5, 6 e 7, querido, tem muita vida para nós. E ali o que Jesus está fazendo? Ele está interpretando a lei. E você vai ver, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, qualquer que disser ao seu irmão, raca, é réu de inferno. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Todas essas coisas estavam escritas na lei. Estava lá. Mas Jesus, ele vem trazer uma interpretação completamente diferente para nós. Amém? E aí, o que os discípulos de Jesus fizeram? Eles deram continuidade. Amados, os apóstolos, eles sabiam que eles estavam dando continuidade àquilo que Jesus estava fazendo. Então, cada escrito dos apóstolos é a palavra de Deus para nós. Qualquer hora dessa a gente pode dar uma aula, né, Alessandro? Sobre inspiração, revelação, para que a gente entenda os livros que estão dentro da Bíblia, por que eles estão ali, sabe? Como é que eles foram selecionados, né? Essa autoridade vem de quem? Da própria igreja ou de Deus? Foi Deus que escolheu cada livro para estar ali? Cada palavra descrita aí nessa Bíblia que você tem, foi selecionada, escrita por Deus ou foram os homens que fizeram? Isso é importante saber. Se você tiver dúvida, depois você fala comigo. Mas o que os apóstolos estavam fazendo quando eles escreviam uma carta? Quando eles endereçavam uma carta para uma igreja, como Paulo fez, Pedro fez, João fez, quando eles escreviam o evangelho,
Eles estavam, na verdade, trazendo ali a interpretação escrita daquilo que Jesus revelou para eles durante os 3 anos que Jesus passou com eles. Então, quando a gente olha o novo, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, na verdade, a gente tem ali a palavra de Deus revelada por Jesus e escrita pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso é a palavra de Deus. Ou seja, as verdades que você precisa estão aí, na sua mão. A minha pergunta, você tem lido? Nós temos hoje aí, nas nossas mãos, 66 livros. Você sabia que você tem 66 livros aí na sua mãozinha? Sabia, Júlia? Sendo 39 no Velho Testamento, naquilo que nós chamamos de Velha Aliança, que ali estão os profetas, as profecias, estão poesias, estão livros históricos também, está o Pentateuco, a lei, está tudo ali. 39 livros. E 27 do Novo Testamento. Para mim e para você. Entender aquilo que é a vontade de Deus e a revelação de Deus para nós. Amém? Então, o que é a lei de Cristo, irmão? Que nós falamos aqui. A lei de Cristo é um padrão ético, espiritual, estabelecido por Jesus aos seus discípulos. Ele não é um novo código legalista, mas uma lei de amor implantada em nós pelo Espírito para ser vivida pela graça. Então, presta atenção. A lei de Cristo, ela não é um código moral. Ela é muito mais do que isso. Ela é espiritual. E ela te mostra o caminho para a vida eterna. Então, recapitulando, para você não esquecer. A graça, ela abre o seu entendimento. E a verdade, ela te mostra o caminho. Amém? Você precisa dessas coisas. Se você não tiver graça, você vai estar lá na lei de Moisés. Porque você vai interpretar os ensinos de Jesus e dos apóstolos como Moisés. Como os judeus interpretavam, porque não existe graça na sua vida. E você não vai entender algumas coisas. E você vai achar que Deus ainda está tratando você com legalismo. Sabe? Quando Deus nem fazia isso lá no Velho Testamento. Não, era o homem que entendia dessa forma e dessa maneira. A interpretação estava equivocada. E se você entender à luz da graça de Deus, a palavra que está nas suas mãos, esses 66 livros, você vai ver graça em todos eles. E você vai encontrar a revelação de quem é o Senhor, o plano dEle, a vontade dEle para a sua vida. E, além do mais, o caminho que você deve seguir, a forma como você deve andar. Amado, essa preocupação de Deus para conosco, em colocar essas verdades escritas para nós, para a nossa geração. Presta atenção o quanto você é privilegiado. Você sabe ler. Poucas pessoas hoje não são instruídas, não são alfabetizadas. Poucas na nossa sociedade. Então você tem um privilégio e Deus, Ele pensou em você quando Ele inspirou os homens, os grandes homens da palavra, para escreverem isso daí, essas verdades aí, para que você ande por elas. E por que às vezes nós desprezamos tanto isso? Como assim, Felipe? Eu não desprezo a palavra de Deus? Sim, amado, nós desprezamos a palavra de Deus quando nós não damos a ela a devida importância. Quando nós deixamos a nossa biblinha de papel enfeitando uma estante, ou a cabeceira da cama, enchendo de poeira, e não pegamos para ler. Ou quando a gente baixa aquele aplicativo da Bíblia, mas a gente nem seleciona ele, porque o Instagram vem na frente. Agora eu estou pegando você, né? Ah, o Facebook me tomou tanto tempo hoje, amanhã eu vou fazer diferente. Aí você vai e abre de novo o Facebook.
e o Instagram. E a Bíblia fica lá. E aí quando vem as situações, as adversidades, o que você faz? Ai, meu Deus, me socorre. Está escrito ali. Está descrito ali. Tem tudo ali, amado. Essa é a lei de Deus para nós. Amém? Essa é a lei de Cristo na nossa vida. Mas sem a graça, você vai tratar isso de forma errada. Você precisa de graça para ler a palavra do Senhor. Eu estou concluindo aqui, tem mais uns 3 páginas para a gente concluir, vai dar tempo. Vamos falar dessa união da graça e da verdade. A gente conclui então que a graça e a verdade atuam juntas para a salvação e libertação do homem. É uma união que transforma o velho homem em uma nova criatura. Então olha só que coisa linda. A união da graça e da verdade torna o homem em uma nova criatura. Porque a graça te alcança e a verdade te instrui. A gente podia decorar isso, né? A graça te alcança e a verdade te instrui, te mostra como os nascidos de novo andam, caminham de forma natural. Por quê? Porque são nascidos de novo. E às vezes a gente se engana, irmãos, a gente anda como velho homem, porque a nossa cabeça ainda está como velho homem, quando nós precisamos entender o que a graça de Deus fez por nós. Efésios capítulo 1, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. É difícil entender isso para nós, não é? Como se eu estou lá, se eu estou aqui, lá, aqui, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Me explica. A Bíblia está dizendo, a Bíblia mente? Sim ou não? Não, ela é verdade, nós lemos aqui, sim. E ela fala que nós estamos assentados com Cristo, mas Marcos está sentado aqui, como é que ele está lá? Está com Cristo? Irmão, são coisas profundas demais para a gente compreender agora. Mas basta a gente crer naquilo que a palavra está dizendo. Basta a gente crer que nós estamos. Isso te coloca numa posição superior a muitas coisas desse mundo. E você precisa entender isso para a sua vida. O diabo está batalhando contra você, está guerreando contra a sua vida, você está num nível superior, você já está do lado de Jesus. Os problemas estão batendo na sua porta, você já está sentado juntamente com Cristo. Fala a verdade para mim, se tivesse vindo um leão contra você, um cachorro contra você, um animal feroz contra você, e tivesse uma pessoa mais forte, que você sabe que estava ali para te proteger, você ia fazer o quê? Se esconder atrás de quem? Você ia correr ou se esconder atrás dessa pessoa que te guarda e que te protege? O que você faria? Não sei, a Vanessa acho que correria. Jesus, essa pessoa forte, que protege você, e que guarda você. E Ele está do seu lado, porque é isso que a Bíblia diz. Nós estamos assentados ao lado de Jesus. Então, se o inimigo vem contra você, só se esconder atrás dele. Amém? Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Mesmo que a Vanessa corra, Jesus fala, calma, Vanessa, Ele não vai fazer nada contra você. Pode voltar. Ela está entendendo o que eu estou falando para ela, gente. Né, Vanessa? Depois tu explica para eles, tá bom? Então é isso que a graça e a verdade faz. Ela nos transforma em uma nova criatura. Nós éramos inimigos de Deus, apenas criaturas e não filhos, mas agora, após aceitar o sacrifício de Jesus, somos reconciliados e adotados por Deus como filhos legítimos. Não sou mais órfão, agora filho sou. E isso se dá por intermédio de Jesus. E aqui surge uma pergunta, uma questão que pode confundir você.
Depois de ter sido salvo pela graça, o homem pode viver pecando livremente? Eu sei que você vai responder. Eu estou perguntando. Alessandro. E aí? Salvo pela graça, o homem pode sair pecando livremente? O que você acha? Tem gente achando que sim. Eu não sei qual é a tua resposta, mas tem gente achando que sim. E fazendo tudo o que quer, da maneira como quer, sem examinar a verdade que a Bíblia diz a nosso respeito. Amado, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, a verdade, não é para ser interpretada à luz dos seus pensamentos. A palavra, ela é cristocêntrica, ou seja, ela precisa ser interpretada a partir de Cristo e não das suas próprias conclusões. Você está entendendo? A partir de Jesus. Se você interpreta a Bíblia a partir de você, pode ser que você ache que a graça, ela é um passaporte para você pecar. Mas a resposta bíblica é não. Mas alguém pode questionar, ele já está salvo pela graça. Mas a gente vai responder isso com a própria palavra. João, capítulo 3, versículo 7 e 8, fala assim: filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Como é que está escrito aí? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Então é pleno conhecimento dessa verdade, ou seja, a lei de Cristo nos revela isso. Porque essa verdade foi enxertada nos nossos corações. O pecado não tem mais domínio sobre você. Eu sei que você vai olhar para mim e falar assim, tá. Fala isso para mim na hora da tentação ali. Como é forte esse negócio. Eu sei. Mas para isso existe a graça de Deus. Recorra à graça de Deus. Você não é obrigado a pecar e a viver uma vida diferente do que a verdade diz. Então não se engane, amado, não respalde a sua vida em uma graça sem a verdade, porque o que a palavra de Deus está dizendo é que a graça e a verdade, elas andam juntas na sua edificação, na caminhada. E se você achar que um dia vai chegar diante de Deus e falar, Jesus, olha, eu estou aqui por causa da graça, mas a verdade sua era muito complicada e eu deixei para lá, agora aqui, se o Senhor quiser, me ajuda a viver ela. E Jesus vai falar, olha, eu não conheço você. É assim que funciona, segundo a Bíblia, amado. Não segundo o Filipe. A graça nos salvou para viver, a graça não nos salvou para vivermos de qualquer maneira, mas para vivermos em novidade de vida. Romanos 6, capítulo 4. Nós fomos alcançados para viver em novidade de vida. É isso que está escrito ali? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, com Cristo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos em novidade de vida. Você nasceu de novo, amém? Você crê nisso? Então você não nasceu de novo para o pecado. Você nasceu para viver uma nova vida. Entenda isso, irmão. Nós precisamos compreender essa verdade. Senão nós estamos perdidos. Deus é amor. Mas Ele não é um pai permissivo ou negligente que deixa o filho fazer o que bem entende. Pelo contrário, Ele disciplina a quem ama. É a palavra que nos alerta isso. Está lá em Hebreus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Então, amado, o que é isso? A verdade é um caminho traçado por Deus para que todos aqueles que foram alcançados pela graça, agora andem por Ele. A graça nos introduz na família
e a verdade nos ensina como viver nela. Olha só, a graça de Deus, ela te torna filho, ela te inclui na família, e a verdade te mostra como andar. Agora como filho. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Amém? Alcançados pela graça, mas vivendo a verdade. Sem legalismo, sem superstições, sem coisas humanas. Sabe aquele negócio de te levar a um caminho, como é que eu posso dizer isso sem ofender ninguém, sem ofender a religiosidade do tempo presente? Mas tem muita coisa que a igreja está fazendo, irmão, que é legalismo, que é lei. Botar um amuleto na tua mão, mandar você frequentar um culto, 7 sexta-feira, 7 segunda-feira, 7 isso ou 7 aquilo. Campanha. Isso está mais para a velha aliança do que para a nova. Isso está mais para mergulha 7 vezes no rio Jordão, para você ter a tua lepra curada. Para aquele tempo estava valendo, mas não vale para hoje. Essa não é a palavra de Jesus para nós. A palavra de Jesus é que nós já estamos curados em Cristo Jesus. Amém? E a gente tem que aprender a olhar para a verdade e desfrutar dessa verdade, porque nós fomos alcançados pela graça. Nós já nascemos de novo, nós somos filhos de Deus. Ele tem cuidado de você. Calma, descansa, espera. Ele não vai te deixar sozinho, não se desespere. Não ouça qualquer coisa, amados. Não é o seu sacrifício, não é aquilo que você diz, está vendo, olha só, eu fiz isso ou aquilo para que Deus pudesse me ver e me atender. Irmãos, Deus já conhece o teu coração. Não é um sacrifício humano seu que vai gerar alguma coisa. A única coisa que pode mover o coração de Deus em seu favor é o seu coração quebrantado e a sua fé. Se você verdadeiramente crê, isso move o coração de Deus. Um coração que se quebranta, que se arrepende, move o coração de Deus. Esse monte de legalismo, esse monte de coisa, faça isso, faça aquilo. Irmão, não funciona mais. Poderia talvez servir por um tempo passado, mas às vezes a gente está confundindo a palavra de Deus e interpretando ainda a própria lei de Moisés com a ótica de Moisés, dos fariseus, dos judeus. Nós precisamos fazer como Jesus, interpretar a luz de Cristo. Ele interpretava a luz do Pai, nós interpretamos por intermédio dele. Então, você vê Jesus, você precisa ver Jesus na palavra, nos mandamentos. Você precisa enxergar Jesus ali. E aí você vai entender, você vai compreender. Fica fazendo um monte de coisa, achando que você vai mover o coração de Deus em seu favor. Não é o que Deus quer para você. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Se você não está sentado ainda, você precisa encontrar o seu lugar, porque lá tem lugar para você também, amém? Tem lugar para todos. Todos, todos, todos. Como é que está a tua relação, irmão, com o Senhor? Como é que você tem se relacionado? Você tem se compreendido uma pessoa que foi alcançado pela graça de Deus? Você entendeu o sacrifício de Jesus por você? Você entregou seu coração a Ele? Você agora faz a vontade dEle? Ou você ainda faz a sua vontade? Você está examinando essa verdade, essa lei de Cristo, que não está escrita apenas nesse livro, ou de forma digital, ela está no seu coração. Eu falei isso aqui para você. Jesus prometeu que escreveria nos nossos corações a sua lei. Então, quando você faz alguma coisa errada, não tem como. O Espírito Santo fala para você: ei, para com isso.
Ninguém aqui pode dizer que o Espírito Santo não te avisou quando você estava fazendo um caminho errado. Porque ele avisou, sim. Porque a lei está escrito dentro de você. Se relacione com essa verdade. Se relacione com a palavra de Deus. Porque ela é o próprio Cristo para você. Ela é a revelação do Cristo para você. Eu não estou dizendo aqui para você ser um idólatra da Bíblia, do livro. Não, isso é só uma cópia. Mas eu estou dizendo para você amar a palavra. Porque ela é o Logos. Amém? A graça de Deus. Nisso que você lê. Ou melhor, que você precisa ler. Encontre Jesus, amado. Se relacione com Jesus e você vai ser livre de todo legalismo, de toda a lei, que essa sim, Jesus mostrou para nós de forma diferente. Eu não sei se você está me entendendo nessa noite. Eu não sei se eu consegui ser claro para todos vocês. Alguns eu acredito que sim. Mas abra o seu entendimento, para que você compreenda essa verdade. Como você tem se relacionado com Deus? Na ótica de Moisés? Ou na ótica de Jesus e dos apóstolos? Quem você é depois de você ter sido alcançado pela graça de Deus e ter tido os seus olhos abertos? Você segue a verdade? Você ama a verdade? Você anda na verdade? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Eu já estou concluindo aqui. Eu já acabei de ler, Efésios 4, 14. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Jesus é o caminho e a verdade, portanto, devemos viver uma vida seguindo sempre a Jesus, crescendo em graça, em conhecimento e honrando o sacrifício de Jesus. Amém? Eu queria só repetir isso que eu escrevi aqui. Se você pudesse anotar, seria bom. A verdade é um caminho traçado por Deus para que todos aqueles que foram alcançados pela graça, agora andem por ela. A graça nos introduz na família e a verdade nos ensina como viver nela. Então a graça, guarda só isso, a graça, ela te introduz na família, mas a verdade te ensina como viver nela. O que isso significa? Que há uma maneira de viver na família, há um modo, amém? Lembra que eu falei, o modo de amar, não é como a lei, é na ótica de Cristo, é sacrificial, é dando a vida, é muito mais profundo. Tem muito mais profundidade, amados, na lei de Jesus do que na lei de Moisés. Ela é muito mais rica no seu fundamento, na sua origem, na pessoa, no coração do Pai, do que a própria lei de Moisés. Eu não estou desprezando a lei de Moisés, eu estou dizendo que, na verdade, ela só veio trazer luz para nós. Mas nós precisamos seguir a lei de Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo e viver para Ele. Não estou dizendo que você não leia mais o Velho Testamento, que você... Não. Eu quero que agora você leia bastante o Velho Testamento, mas na ótica de Cristo. À luz de Jesus. E não de um legalismo. Amém? Que aquilo que eu não consegui explicar para você, que o Espírito Santo esclareça. Se você não entendeu alguma coisa, me pergunte depois. Ou mesmo assista essa live de novo e de novo, até que o Espírito revele graça e verdade para você. E você entenda e compreenda, e ande por esse caminho. Ame como a graça de Deus te alcançou para você amar. Cumpra a verdade como a graça de Deus te alcançou para que você pudesse cumpri-la. Amém? E que a verdade esteja no teu coração de forma profunda. E se você ainda não tem uma aliança com esse Deus, faça, irmão. Porque a aliança dele foi feita com sangue em teu favor. Amém? Nós vamos orar, mas eu queria que a gente cantasse mais uma vez essa canção.
Eu era órfão, hoje sou filho. A graça nos torna filhos. Mas a verdade nos mostra como os filhos devem caminhar. Fica de pé, para a gente esticar um pouco o corpo e adorar o Senhor com toda a nossa força. Amém? Você precisa de mim no teclado? Acho que é bom, né? Ou no irmão, Bom, ajuda. Deus.